Bom, nós vamos concluir um pouco do que foi falado ontem sobre a burrice de Dino e ao mesmo tempo a esperteza. Ele joga um barro na parede para ver se cola sobre a lei Magnitsky. Os bancos todos entram em pânico. E a gente já sabia aqui, e era notório, que ele não poderia se segurar, se sustentar com essa pressão, mostrando que a caneta dele seria maior do que a do Donald Trump. Porém, a gente entende o seguinte, que dentro do espaço de tempo, ele fez aquilo ali para jogar um barro na parede para ver se pegava e deixou todo mundo em pânico, certo? Os bancos hoje atuaram de uma maneira perdendo dinheiro, o mercado enlouqueceu e achando que ele teria peito para fazer isso, de fato, e não tem. E não tem como também. É bom dizer isso, que essa lei é para todas as empresas que operam com as empresas americanas, ou seja, veio uma ordem de ação para ser feita aqui, ou seja, já está valendo. O Moraes, nessas alturas, já não tem mais conta, já perdeu todos os cartões, e os próximos vão se aliar a ele, se juntar a ele, como o próprio Flávio Dino. Porém, o que é que aconteceu? Ele chegou a mexer nos ativos da empresa de Elon Musk lá atrás. Lembra que ele tirou dinheiro da Starlink para cobrir um dinheiro do X. Então ele, de uma certa forma, ele violou empresas americanas aqui no país. Então por que essas pessoas ficam falando soberania? Porque a soberania, não sabe nem o que é a soberania. Quando o esquerdista falar sobre soberania, você pergunta quem foi que avançou na soberania entre o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro, né? Moraes perseguiu, inclusive, americanos lá dentro dos Estados Unidos, empresas americanas aqui dentro do país. Então, quem é que quer respeitar a soberania brasileira a partir do momento que foi desrespeitado? Então, o que o Trump está fazendo, e eu volto lá na carta lá atrás que eu te falei a vocês, que Donald Trump falou o seguinte: deixe de perseguir o seu adversário político. Eu não estou aqui falando com raiva de Lula, com raiva de Bolsonaro, que Lula foi um processo do governo Biden. Foi um processo que eles, para os próprios ministros, foram lá pedir ajuda ao DSEI, que ela fez vários investimentos aqui. Como o próprio Bolsonaro disse, foi 30, mais 50 e depois mais 30. Isso foi milhões em empresas, em organizações aqui para perseguir o grupo de Bolsonaro. Então houve essa perseguição. De todo jeito eles achavam que tinham muito poder. Então, para se resolver essa situação dentro do Brasil, aqui não tem gente com culhões para resolver, nem no Senado, nem na Câmara. Então eles estão lá hoje fazendo o que pode, inclusive o que está, essa PL que está sendo votada hoje, está sendo uma pressão danada sobre a internet. Então vamos lá resolver a situação. Bem simples para vocês compreenderem. Ele já prendeu os ativos de empresas americanas, já perseguiu dentro dos Estados Unidos americanos, inclusive cidadão brasileiro que está lá refugiado. Então eles abusaram e acham que não seria pego nunca. Eles tinham tanto poder que eles dizem, vou fazer isso. Inclusive essa zoada da Magnitsky ontem, eu já tinha dito que eles teriam que voltar atrás. E voltou atrás na Magnitsky, que ele não poderia fazer nada. Já está valendo a Magnitsky. A Magnitsky. A Sergei Magnitsky. Global Magnitsky, como queiram falar. Ela já está valendo. O Moraes já está sendo sancionado. E os seus arséclas, que ajudaram a ele, inclusive, a processar pessoas por postagem na internet. Então Donald Trump manda a carta de novo hoje, eu vou falar sobre essa carta amanhã. Nova carta que ele manda para a presidência do Brasil. Mandou uma nova carta para a presidência do Brasil. Para as autoridades no Brasil, na verdade. Não foi para o presidente, para as autoridades, via embaixada. Amanhã eu vou discutir ela, porque como essa carta chegou agora à tarde, não é bom a gente discutir uma coisa sem analisar, como eu analisei sobre a Magnitsky, que os bancos entraram em pânico. Se cumpria ou não cumpria, se ia ter medo de Dino, não tem que ter medo de Dino, coisa nenhuma, que ninguém aí vai atuar, porque uma ordem já foi dada e ela já foi do passado. O que ele se referiu, e ao mesmo tempo para maltratar as pessoas sobre
as barragens que estourou lá em Minas Gerais, várias cidades e povoados ali que estão para receber um dinheiro. Está dizendo que nenhuma dessas ações vai passar sem antes vir para eles. Ou seja, eles querem participar também desse dinheiro, só vão liberar. É jogo político e econômico de uma certa forma, maltratando aquela gente ali. E quando ele diz que as leis, nenhuma lei estrangeira pode entrar aqui e fazer valer de imediato sem que não passe por lá. Eles já estão se prevenindo das broncas que vai vir de lá para cá, da empresa de Elon Musk, né? Elon Musk. Estão se prevenindo já, acredite, já estão se prevenindo que as ações, quando vier via judicial, eles vão ter que respeitar eles aqui. Sou eu que mando, ou seja, estou aqui com a caneta na mão. Então ele já está se prevenindo da malandragem, que não foi à toa que ele fez isso ontem. Então se preparem para vocês entenderem que tudo que vier de lá eles vão ter que julgar, ou seja, vão se proteger, se autoproteger a partir daí. Imprensa nenhuma está falando sobre isso, porque eles não têm noção do que vai vir e acha que ainda é brincadeira o que Donald Trump está pedindo na primeira carta, na segunda carta e agora a carta para Lula, né? Mais uma que veio para as autoridades, essa veio para as autoridades, eu quero amanhã falar sobre ela. Mas o que é que acontece? Se eles ventilaram, inclusive, hoje que iriam mexer em empresas americanas aqui no país que tem que seguir a lei e o conceito que eles querem. O conceito dos malucos. As ideias deles é o que vale, não a lei da internet. Eles estão simplesmente jogando fora, passando por cima sobre a lei da regulamentória que regulamentou a internet no mundo. Eles não estão aceitando, eles querem a lei deles para valer. Portanto, se eles avançarem em qualquer empresa americana, eles têm que entender que o Brasil tem lá de títulos em dólar em torno de 215 bilhões em títulos e dólares. E em ativos também em dólar tem 346 bilhões que pode ser confiscado pelos Estados Unidos e vai ficar lá até o dia que eles resolverem liberar. Isso significa que seria uma trava para essa guerra digamos assim, de perseguição das empresas americanas. Por outro lado, a Lei 301, na qual o Elon Musk hoje pediu para que os Estados Unidos bote os olhos na Lei 301, porque eles descumpriram essa Lei 301, que é a lei comercial assinada em 1974. Ou seja, não está baixando a guarda para os camaradas aqui no Brasil. Vamos entrar mais fundo. Portanto, a lei Magnitsky vai ser pequenininha diante dessa que vem, que vai pegar muitas empresas que fizeram, vamos dizer assim, um lobby pela essa galera do STF, pelos escritórios do STF. Inclusive, a JBL, ou seja, todas essas empresas que são ligadas à família dos Batista, vão sofrer certas sanções. Vão ter que pagar multas altíssimas. Inclusive a empresa essa empresa que compra os bois da fazenda de Gilmar Mendes, que ganhou muitas terras, né, virou um lote fundiário. De repente o filho de Barroso hoje é um dos donos do BTG Pactual. Quer dizer, essa gente ficou muito rica. E tudo isso, gente, vem acontecendo desde 88. De 88 para cá, o Brasil é explorado por esse mesmo grupo. Quando fala da Faria Lima, os banqueiros da Faria Lima. Quando fala dos intelectuais do Largo do São Francisco. Então a gente está falando desses intelectuais que saem da Globo, daqui a pouco está recebendo a mamata. Os artistas não estão vendendo mais show, aí recebe a mamata, ou seja, Gilberto Gil e companhia. Essa gente toda da Lei Rouanet se enche de dinheiro dentro desses grupos aí. Eles jamais poderiam perder essa mordomia. Por isso que a Lei Magnitsky está valendo apenas para os sancionados. E essa raça continua fazendo essa farra com dinheiro público, dinheiro nosso. Mas a Lei 301 pode arrebentar com essa gente toda. E a ideia do Donald Trump em ter conversado com o Putin a respeito da guerra da Ucrânia é muito mais do que vocês imaginam.
vai pegar toda essa gente com a mão na botija, acredite. Vai pegar todos com a mão na botija. De que modo? A Europa também pegou dinheiro da UDSEI dos Estados Unidos. Eles também adotaram essa agenda perversa que hoje eu estou falando que é a contra-revolução que está vindo aí. Por isso que sempre eu estou dizendo, corra que o Donald Trump vem aí. E ele não vem só. Portanto, o BRICS, essa agência que era para fazer os países em negociação, eles achou que poderia ser uma força econômica maior do que eles imaginariam. E o Lula está sozinho. Vladimir Putin agora não vai apoiar Maduro, não vai apoiar Lula, vai deixar eles sozinhos. Portanto, estão sozinhos. Ou seja, o rei está nu. E nós vamos, de uma certa forma, conversar sobre essas ações a partir de amanhã. Mas eu quero finalizar aqui falando sobre o Silas Malafaia, que foi acuado dentro desse processo. E ele não arregou. Ele não arregou. E muitos religiosos, possa ser até que não concorde com ele, teologicamente, mas tem que concordar com ele que não pode arregar diante dessa situação. Porque, não sei se vocês têm noção, em setembro de 1938 teve o Tratado de Munique, né? Porque o ministro Schallenberg, ele simplesmente aceitou fazer uma parceria com o cara do bigodinho. Então, é o que o Centrão está fazendo com o governo. Vamos ficar em cima do muro. Vamos ficar em cima do muro. Que aí a gente faz um acordo, a gente aceita da direita e da esquerda e a gente fica quietinho aqui, ninguém mexe com a gente. Então, nesse Tratado de Munique, o Schallenberg aceitou a paz e a humilhação e teve a guerra. Por isso que Churchill, da Inglaterra, disse: covardes eles são, aqui nós vamos resistir até o último homem. E botou o exército, mesmo com deficiência, na rua, até que os Estados Unidos entram na guerra e conseguem dar a volta por cima, porque eles sozinhos não teriam mais força. Mas quem aceitou caladinho, na covardia, achando que estava de boa, simplesmente se ferrou. Foi o que aconteceu lá na Europa. E a nossa direita permitida, sabe, Zema, Caiado, estão aí frequentando os aniversários das mulheres dos ministros, estão se aliando a Faria Lima, achando que vão ter, vamos dizer assim, agregar ao pessoal que estão hoje no comando do país, que sempre estiveram no comando do país, que não aceitam de jeito nenhum o Messias Bolsonaro. Por que eles não aceitam? Porque foi o cara que bateu de frente, igual Donald Trump está batendo de frente com os globalistas, lá por cima. E quando eles foram conversar agora com Zelensky está dizendo que ele mais Putin aceita dar uma proteção a Zelensky, porque ele pegou muito dinheiro dos globalistas. Ele não podia recuar, ele estava inclusive sendo ameaçado. Por isso, os caras disseram: não, nós vamos te dar proteção, você não vai sofrer nenhuma sanções, porque você foi usado. Agora a gente quer nomes. Você vai dar os nomes aí, quem foi que fez essa lavagem de dinheiro, como foi feita. A mesma coisa que foi feita com Carvajal, que entregou tudo que Maduro fez, e aqui o povo da América. Então vai vir chumbo grosso, se preparem, vai ser muitas emoções daqui até o dia 7 de setembro. E amanhã eu quero falar sobre também essa adultização de crianças, que já vinha acontecendo desde 1983. Lembra da Boquinha da Garrafa, o programa da Xuxa, ela vestida toda feita uma menininha, que muita gente comprava uma televisão colorida para ver Xuxa. Eu estou falando em adultos. E as crianças começaram essa tal de adultização naquela época, que hoje estão querendo votar na PL por causa da denúncia que houve agora recente, que Damares tinha feito também, mas enquanto não apareceu uma coisa fora da direita, eles não aceitaram. Então a manobra que está sendo feita para nos calar mais uma vez. Então, gente,
eu espero que vocês entendam que o sistema do Brasil está caindo, vai cair, eu posso garantir que vai cair, porque Donald Trump mandou uma nova carta para os mungangões aqui no Brasil. E eu quero falar sobre essa carta, inclusive da primeira carta que vou sempre bater aqui. O que foi que ele falou naquele recado? Foi que ele mandou aquele recado daquela maneira? Porque tem gente aí se lançando candidato à presidência sem antes entender aquela carta. Então amanhã nós vamos falar sobre isso e um pouco dessa adulterização, porque as leis estão querendo mudar essas leis. Por que estão querendo mudar essas leis? Porque chumbo grosso vem aí. Acredite, chumbo grosso vem aí. Mas muitas emoções, cada dia suas emoções para a gente contar aqui para vocês. Até lá.